E aí, Rano, como é que vocês estão? Bora pra mais um vídeo aí no canal. Tô gravando esse vídeo no dia 1 de agosto, né? O mês mais longo do ano aí. Eu espero que esse vídeo saia hoje. Nesse vídeo, eu vou conversar aqui com vocês sobre um capítulo do meu ensaio, né? Trazer a ideia por trás, o pensamento que eu tive. Se você ainda não acessou, se você ainda não tá sabendo, eu fiz um vídeo falando, explicando, né? Bem simples aqui no meu Instagram, vai ter o link do Drive, certo? Você clicou, já dá de cara aqui, pode baixar, ler numa boa, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, tá? O paradoxo da exportação precoce de talentos. Esse é um capítulo que, se eu não me engano, no primeiro rascunho não estava presente. Eu acrescentei ele após ver um vídeo muito bom, inclusive, de um. Cara, eu sei que ele é um repórter da Globo, mas eu não tô lembrando o nome. Uma pena, porque senão ficaria até a recomendação. E daí, é, eu fui atrás, né, pra desenvolver esse capítulo. É um capítulo bem curtinho, tá vendo? Ó, capítulo 5. Logo depois já é o capítulo 6. É um capítulo bem curtinho aí, beleza? É, então, eu vou falar com vocês sobre isso e desenvolver mais um pouco com vocês, certo? Vamos lá. Eu fui muito atrás desse tema para saber o que as pessoas pensavam, o que as pessoas falavam. Conversei também com pessoas próximas a mim. E eu tive a sensação que grande parte, não todo mundo, tá? Não é generalizando, mas grande parte acha que a exportação precoce de talentos é um problema hoje, é o maior problema, um dos maiores problemas do futebol, né? Da nossa falta de títulos ou falta de identidade com a seleção. Primeiro, eu discordo e aqui eu trago o meu ponto de vista, tá? Eu acho sim que é um problema, mas eu acho que é um problema mínimo, tá ligado? Por quê? Não é dessa geração atual de jogadores você ter a exportação precoce para a Europa ou para fora do país. O Ronaldo ele sai muito novo. O Ronaldo ele sai com antes dos 18, se eu não me engano, com 17 ou 18 anos, sai. É, o Ronaldinho, que inclusive até no eu assisti recentemente o documentário dele, ele sai com 21 anos. E o Kaká sai mais ou menos nessa faixa etária também. Entre 18 e 21 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, entre 20 e 21. Certo? E são todos jogadores. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque são jogadores que trouxeram o nosso último título mundial e também conquistaram o prêmio, talvez o maior prêmio individual para um jogador, né? Que é ser o melhor do mundo. O bola de ouro, né? O Vinícius Júnior conseguiu, mas foi o The Best da FIFA. Então, não que seja menos relevante, tá ligado? Mas vamos lá. Então, assim, por que eu discordo, né? Primeiro, eu quero pontuar que eu concordo sim que isso valorizaria nosso futebol, isso melhoraria, né, a liga com um todo, traria mais identificação com a seleção, porque você vê que, pô, aquele grande jogador, né, sei lá, vamos colocar aqui o Endrick, né, que foi convocado. Pô, o Endrick está jogando na nossa liga, é até uma inspiração pra rapaziada que joga contra ele, que joga com ele. Fala assim, pô, esse cara aqui tá do meu lado, mano. Seleção igual ele fez, tá ligado? Concordo, concordo. Mas eu não acho que seja um dos grandes problemas. Primeiro, por quê? E aqui eu vou falar de uma forma bem objetiva, rápida, para depois desenvolver. O que eu trago aqui nesse capítulo que é curto? Primeiro, antes de afirmarmos que a rapaziada, que os jogadores, é, que a europeização do nosso futebol é por conta da exportação precoce, eu acho que antes de afirmarmos isso, nós temos que trazer alguns questionamentos, que é qual estrutura nosso sistema traz para esse jogador ficar? Qual estrutura os clubes trazem, tem para os jogadores ficar? Qual estrutura social esses jogadores encontram para ficar? Né? E até o último, qual estrutura financeira eles encontram, certo? Então, assim, nós temos inúmeros problemas que não favorece a permanência desses jovens talentos. Na verdade, inúmeros problemas que não favorece nenhum jogador ficar. Nenhum. Não é só jovens. Nenhum. Por quê?
Eu vejo que muita gente defende ou acha natural, ou então não dá tanta importância assim, quando a torcida invade o CT e ameaça o cara, tá ligado? Quando o clube, né, quando sai ali uma notícia de que o clube, pô, tá com 3 meses de salário atrasado, ou então atrasou o pagamento do mês, ou até pior, né, quando tá com o Caleri agora, parece que renovou com o São Paulo, e o São Paulo tem uma dívida de 7 milhões com o Caleri. Então, tem essa questão também. Outra questão que eu também trago nesse capítulo é o nosso calendário. Nosso calendário não é favorável. Tá ligado? Ele expõe o jogador a lesões muito graves, tá ligado? O que mais eu trago nesse capítulo? Eu trago muitos clubes não tem um plano de desenvolvimento, não tem um plano de carreira pro jogador, tá ligado? O que? Muitos clubes contratam ou trazem o jogador só por trazer, tá ligado? Não sabe como o jogador vai encaixar, não sabe qual é as características do jogador, não sabe o que ele vai agregar pro clube. E outra coisa também que eu trago nesse capítulo, a troca de treinador. Imagina você traz um jogador porque o treinador gosta de jogar bastante pelas pontas. Então você traz um ponta, certo? Beleza. Amanhã ou depois, se esse cara perde 3 jogos, ele é demitido. Aí vai trazer um treinador que já vai jogar pelo meio. Aí esse cara que joga bem pela ponta, ele foi contratado porque o outro treinador queria. Como é que ele fica? Tá ligado? Pode ser que o treinador novo vai adaptar, pode ser que não. Porque tem treinador, isso não só no Brasil, na Europa, no mundo, tem treinador que assim, ah, não foi eu que pedi a contratação, então não tem por que eu fazer questão, tá ligado? Isso existe, rapaziada. Aí, se vai entrar no mérito disso é certo, disso é errado, faz sentido ou não faz sentido, não é esse o assunto do vídeo hoje. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Nosso sistema, infelizmente, não favorece, tá? Então vamos lá. Começando a desenvolver sobre o assunto econômico, né? Primeiro, eu não concordo com a rapaziada que como é que eu posso dizer, acha, né, que tem que cobrar o outro, tem que ameaçar o outro, ou que acha que o jogador ele é menos humano, ou ele tem que sofrer mais porque ele ganha mais, porque ele ganha milhões. Rapaziada, tudo bem que o cara ganha milhões, né? E você pode achar isso errado ou não. Mas o cara não deixa de ser um ser humano, tá ligado? Ninguém, eu acredito, né, que ninguém ia querer chegar no seu trabalho e ter uma renca de pessoas apontando o dedo na sua cara e ameaçando você e sua família. E eu imagino que não, tá ligado? Se existe alguém e gente pra tudo nesse mundo, certo? Mas eu imagino que isso não seja legal. Então, assim, o cara ganha bem, certo? Existe um ditado que quem tem dinheiro quer mais dinheiro, certo? Até porque, pô, quem não quer dar uma boa estrutura pra família, pros filhos, pra si mesmo, né? Quem não quer, certo? Então, a Europa, não só a Europa, mas o mercado exterior, ele traz isso. Porque grande parte das negociações é feita em euro, libra ou dólar. Tá ligado? Moedas que, em comparação à nossa, são muito mais valorizadas. Tá ligado? Então, esse discurso de, mas é só o clube aumentar o salário. Cara, você acha que para a Europa vai ser um problema? Bater de frente com o salário que um clube aqui pode ter? Ao menos que para a Europa não faça sentido. Tá ligado? Igual o salário que o Memphis ganha, igual quem mais? Um salário que um Rames Rodrigues ganhava, tá ligado? Pra Europa não faz sentido. Ao menos que ele fosse, tipo assim, um prodígio, tá ligado? Jovem jogador, prodígio, porque hoje a Europa tem sim essa questão de jogadores cada vez mais jovens, até porque o mercado tá inflacionado, então tem que procurar outras alternativas e jogadores mais jovens são muito mais viáveis financeiramente, né? Então, tem essa questão, né? A questão monetária. E além, aí você pode falar, pô, o jogador é mercenário. Só que se eu te falar
que talvez a culpa não seja exclusivamente do jogador. Eu já não concordo com esse discurso de, é mercenário. A gente nunca sabe onde aperta o calo do outro. Mas a questão, rapaziada, também é os clubes, tá ligado? Hoje, qual clube num país não deve? Talvez o Bahia. O Grupo City pagou, né? Quando o Grupo City ele compra o Bahia, ele paga todas as dívidas. Não sei se hoje tá tendo dívida. Sei. Talvez o Palmeiras. O Flamengo, eu sei que ele já aumentou a dívida, mas a dívida do Flamengo é uma dívida que ele consegue pagar, certo? Tanto tem até uma frase do BAP, que é uma frase muito boa, mano. Ele fala da dívida saudável, né? Enfim. Então, digamos que esses 3 clubes não tenham dívidas. Talvez o Bragantino, porque o Red Bull é SAF, né? E é bem uma SAF bem estruturada. A Red Bull, ela tem uma empresa de. Vamos lá, 4. Vamos, 4. Na melhor das hipóteses, 4 clubes. Certo? 4 de quantos clubes na liga principal? 20. Então você tem 16 clubes que devem milhões. E tem uns que ainda chegam a dever bilhões. Você acha mesmo que se chega um clube europeu oferecendo 50 milhões, 60 milhões de euros, o jogador vai recusar? Tem clube que vende por muito menos. Tem clube que vende jogador promissor por muito menos. Não precisa nem chegar a essa quantia. Tem clube que vende por 10 milhões. Tem clube que vende por 5 milhões de euros. Por quê? Porque é euro, rapaziada. Quando ele for converter para reais e precisar pagar quem tá devendo, esse valor se valoriza muito no nosso mercado. Então tem essa questão dos clubes também, tá ligado? Só pra você ter uma noção, tava vendo agora há pouco que parece que o Caleri renovou, acertou, né, os termos ali de contrato com o São Paulo. Na reportagem, fala que o São Paulo deve mais de 7 milhões pro jogador. Mano, você não pode achar isso natural, tá ligado? Outros clubes, teve uma época que eu tava vendo uma notícia de que até viralizou essa notícia de que o Corinthians estava devendo uma empresa de coleta de lixo. Tava devendo dinheiro pra empresa de coleta de lixo. Mano, olha a dívida que o Corinthians tem com o Depay. Tá ligado? Olha como tá a questão financeira do Santos. Isso falando dos times de São Paulo, né? Na qual eu sou residente. Certo? Então você acha mesmo que o clube. Você acha que mesmo que clubes que têm, né, esse nível de dívida pode se dar o luxo de recusar ofertas? Quem pode se dar o luxo é um Palmeiras, que está bem estruturado, é um Flamengo, que está bem estruturado, é um. Talvez nem o Bahia, porque o Bahia também tem essa questão de. Caramba. De vender jogadores, né? Bragantino tem, né, essa questão de vender jogadores, que é o clube vendedor, né? Como falam, clube vendedor. Só que hoje os clubes que não são vendedores e que têm capacidade de segurar de uma certa forma, até um certo modo, é Palmeiras e Flamengo. Tá? Então, assim, só pra você entender que futebol é negócio, gera dinheiro, faz o capital girar. Não é qualquer clube que pode se dar o luxo de recusar, beleza? Agora vamos para a questão sociocultural, certo? Que eu falei até aqui. Das pessoas simplesmente não dá tanta importância assim quando uma torcida invade o CT, pô. Não pode ser normal. Mano, que segurança esse jovem jogador, ou até os jogadores mais experientes. Pouco. Acho que não, porque tem de ruído, mas ô louco, mano. O bagulho aqui. Vamos lá. Que segurança os jogadores aqui no país têm, mano. Sendo que amanhã ou depois, se os caras perdem 5 jogos, a torcida vai lá, vai apontar na cara dele, vai falar, pô, tu é um merda, tu tem que jogar, pô, tu é mercenário, e não sei o que, vai ameaçar ele, vai ameaçar a família, vai ameaçar antecedente. Mano, que segurança o cara tem de ficar aqui, mano. Que segurança tem. Sendo que no CT, né, no clube,
que contratou ele aonde ele deveria se sentir seguro, o cara não tá seguro. Eu tava vendo uma reportagem do Guilherme, ex-jogador do Santos, que ele fala, né, sobre essa questão. Ele tá, mano, ele tá jogando muito bem na... O que isso tá acontecendo? Não dá pra ver, porque é tudo ar. Vamos lá. Ele tá jogando muito bem. É o que dizem, né? Não tô assistindo os jogos dele, não. Até me causou uma curiosidade de ver os jogos dele. Mas dizem que ele tá jogando muito bem na MLS. O pessoal lá tá gostando muito e que tá falando que ele é até melhor do que esses jogadores badalados que vão pra lá, né? Melhores do que alguns jogadores badalados que vão pra lá. Então você percebe que é um cara que aqui foi tirado pra merda, tá ligado? Só que também, claro, a gente não pode desconsiderar que tem jogador que com pressão joga, sem pressão joga de um jeito, com pressão joga de outro. Claro, gente, o fator psicológico, o fator mental entra muito nessa questão. E é por isso que eu falo, tipo assim, é mentalmente desgastante para um jogador, principalmente dependendo do clube que ele tá, a fase que o clube tá, né? É desgastante, mano. Leva ao extremo. E é o que eu falo, o fato do cara receber 500 mil, 600 mil, 700 mil, 1 milhão, não anula o fato, mano. Não anula, tá ligado? Queira você ou não, não anula. Hoje já existem inúmeros estudos científicos mostrando que, cara, como é que é? Não tô conseguindo achar a palavra agora. É, o impacto, isso. O impacto mental faz muita diferença no desenvolvimento é, na questão do esporte. Tem uma série muito boa da Simone Biles que ela fala sobre isso. É muito bom, mano, pra quem quiser assistir. Muito bom mesmo. Então, tem isso, certo? Ah, outra coisa também, a questão do calendário. Rapaziada, nosso calendário é desumano. Não tem como. Não tem como o cara jogar na quarta-feira e depois sábado tem que jogar de novo. Não tem como. Inclusive, tem um. É que eu não vou achar porque faz muito tempo que eu fiz isso. Se eu lembrar o nome da página e eu trago num vídeo. Mas ela desenvolve muito bem esse tema de que o nosso corpo, corpo humano não foi feito para certos níveis de intensidade em relação a alguns esportes. E o futebol está nessa lista. Então, não, cara. Você no seu futebol de quarta não faria mais gol do que o Yuri Alberto. Na moral, velho. Você não pode achar isso, tá ligado? De verdade, mano. Assim, rapaziada, o alto nível. Não é alto nível, também é alto nível, mas. Cara, eu tô esquecendo tudo hoje, mano. Enfim, vamos ficar com a palavra alto nível. Se eu lembrar, eu volto. O alto nível se chama alto nível por um motivo, tá ligado? Por um motivo. É um alto nível. Requer muito da mentalidade do jogador, requer muito do físico do jogador. É por isso que você vê jogadores que têm inúmeras lesões. É por isso que dificilmente, eu acho que no país nem se tem um jogador que fique um ano sem se machucar. Igual o Bernardo, quando teve até viralizou a questão física do Bernardo Silva quando foi pro Real Madrid, o número de jogos que ele perdeu. Mano, no Manchester City, ele perdeu pouquíssimos jogos, tá ligado? Mas por quê? Porque lá os caras preservam, certo? Claro, também, o cara joga com menos pressão, né? Ele joga num time mais estruturado, com um gramado melhor, beleza? Mesmo o cara, ele tem pouca lesão, mesmo jogando no nível de intensidade muito superior ao nosso. Que é a Premier League, tá ligado? Goste você ou não, é muito superior, tá ligado? Hoje, sim, tá ligado? Amanhã, depois, daqui a 2, 3, 5, 4, 10 mil anos, não sei. Mas hoje é muito superior, tá ligado? Então, tem essa questão. O nosso calendário, ele expõe muito o jogador, tá ligado? E isso influencia também a permanência dele ou não. Olha só que bagulho muito louco. Até falando num vídeo aqui do PSG, certo? O Dembélé, melhor do mundo, titular absoluto, certo? É... Ele foi... Não gerou pouco dinheiro, né? A contratação dele. Ele tem menos minutagem do que o Barcola, que é reserva. Ele tem menos minutagem. Bola de ouro, titular, tem menos minutagem do que o Barcola.
Aí você me pergunta, o porquê? Responder. Porque o Dembélé, ele já não tem mais 20, 21 anos. O Dembélé, ele tem um histórico de lesões. Então, é o que chamam de controle de carga. Barcola, né? Ele é o reserva imediato. Qualquer um que saia no ataque, ele hoje ele é o reserva imediato, né? E ele tem uma minutagem maior porque ele pode oferecer mais. Questão física. Porque ele tá numa idade boa. Ele tem a genética muito boa. Então tem tudo isso, tá ligado? Então, pra você ver o quão importante. E olha aqui, o PSG pouco precisa se dar o luxo de ir com força total na Ligue 1. Pouco precisa. Tá ligado? E ainda assim você tem um controle de carga intenso em questão do Dembélé. E não só o Dembélé. Tá ligado? Outros jogadores também passam por essa questão de controle de carga. É por isso que o PSG muito quer achar um reserva pro Hakimi. É por isso que o PSG muito quer achar um reserva pro Nuno Mendes. Porque são jogadores que precisam desse controle, certo? Então, o calendário aqui, eu acho que até me prolonguei, né? Mas tem essa questão também. Então, são tudo isso, rapaziada, que eu trago aqui, né? É, fora, né, as estruturas que o clube europeu traz. O clube europeu hoje, cara, ele traz, cara, mano, muitas coisas, mano. É que eu não sei por onde começar. Tipo assim, o centro de treinamento é mais desenvolvido. A questão de, como é que é, de acompanhamento, questão de nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, médico, enfim. É, eles têm um investimento maior para isso. Eles estão dando importância cada vez maior para a qualidade do desenvolvimento. Não é só o jogador entrar em campo e jogar. Pô, o treinador quer que o cara ele entre saudável. Tanto que, até casos recentes, o Hansi Flick e o Enzo Maresca, antes, né, o Enzo Maresca quando estava no Chelsea e o Hansi Flick agora no Barcelona, teve tretas com o departamento médico. Porque o departamento médico falou assim, pô, esse cara não pode jogar, tá ligado? Aí os caras perguntou, por que não pode jogar? Porque o cara, ele está, por exemplo, 80% só recuperado. Os caras falam assim, pô, 80% é muito, né, mano? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, se o cara tiver 50%, tem que jogar, tá ligado? E olhe lá, o Caleri não viralizou quando foi campeão da Copa do Brasil, que o Caleri jogou lesionado. E aí, o pessoal romantizando. E não tem que ser romantizado, mano. Tem que ser romantizado essa parada do jogador jogar lesionado. Claro, vai ter jogos, vai ter situações que, mano, vai requerer um esforço acima da média pro jogador, acima do limite. Sim, concordo, né? Mas o cara jogar uma temporada como ele falou que fez, não pode ser romantizado. Não deve. Então, aí o cara falou assim, pô, mas 80% e o cara não vai jogar? Não pode jogar? Aí o departamento falou, o médico falou, sim, sim. E os caras não jogou, tá ligado? Óbvio que o treinador ficou muito. Principalmente o Enzo Maresca. Teve um jogo lá que ele expôs, mano, pós-coletiva, no pós-jogo, né, na coletiva, ele expôs, mano. Assim, não é possível, mano. Ninguém meu pode jogar. Ninguém pode jogar, tá ligado? Por quê? Porque era um ano em que o Chelsea estava passando por calendário europeu, né? E na Inglaterra ainda você tem duas Copas, né? Tem a Premier League, tem a FA Cup, tem a Carabao Cup e dependendo se seu clube está em competição europeia, pode ter a Conference, a Europa League ou a Champions League. Então são quatro competições. Mano. Num nível de intensidade que hoje a Premier League é a melhor liga do mundo, tá ligado? Mano, aí é muito questão de preferência. Aí também já não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é isso, tá ligado, rapaziada? Então, eu espero que tenha entendido. Espero que você. O vídeo ficou longo, né? Comparado com isso, eu espero ter sem dado muito spoiler, né, sobre o capítulo. Tentei falar o máximo possível sem dar muito spoiler do capítulo, pra que fique a leitura pra vocês, né.
Então eu trouxe mais ou menos assim, resumidamente, um resumo de 25 minutos sobre o que eu trago, né? E qual foi minha ideia por trás desse, beleza? Espero que tenha gostado, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo. Não, já eu nem sei o tema, mas canal